Já faça um compromisso com Deus a partir de agora, de não autorizar nada e nem ninguém tirar a tua atenção. Hoje eu estarei dando continuidade aqui. Eu vou pregar uma mensagem agora para você, continuação daquela mensagem que eu ministrei semana passada, batalha na mente. Nós vamos dar continuidade, porque tem muitas outras estratégias que o inimigo usa também. E eu quero falar hoje aqui sobre a dinâmica da tentação. Coloque para mim Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eu acredito que seja a linguagem de hoje. Fica firme aí no teu lugar, hein? Não dispersa não. O inimigo vai tentar de todas as formas desviar a tua atenção, porque ele não quer que você entenda esse tipo de mensagem que eu vou ministrar aqui. Só Deus sabe a luta que foi o dia de hoje e como está sendo ainda aqui em cima, para mim ministrar essa mensagem aqui para você. Mas a serpente diz assim, ó. Vou achar a mesma versão aqui. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher então que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor possa me ajudar, fortalecer a minha mente, que o Senhor possa me renovar fisicamente, mentalmente. Fortalece, Pai, a minha mente nesse momento. Visita a mente de cada um dos seus filhos que estão aqui, dos meus irmãos. Eu já quero entrar no mundo espiritual, e é com você que eu quero falar. Demônio, você que trabalha durante o culto para tentar de todas as formas atrapalhar o entendimento e o discernimento da palavra de Deus, porque é o que muda a vida dessa pessoa. Você vai pegar tudo que você confia agora e vai bater em retirada, porque hoje eu vou desmascarar as suas artimanhas aqui. E em nome de Jesus eu declaro que esse homem, essa mulher vai avançar como eles nunca avançaram. Você será envergonhado e o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Deus. Amada igreja, a casa está cheia, hein? Glória a Deus. Algumas pessoas dão muitas desculpas para a vida delas não funcionar. Talvez não seja o teu caso, mas muitas pessoas dão desculpa para a vida não funcionar. Elas só sabem dizer que a vida delas está destruída, que não tem mais jeito para elas, mas a verdade é que ninguém destrói a sua própria vida da noite para o dia. E da mesma forma, ninguém reconstrói também uma vida do dia para a noite. Tanto a destruição de uma vida, se é que você me entende, tanto a destruição de uma vida quanto a restauração de uma vida acontece através de um processo. Nada é da noite para o dia. Alguém que acaba com a sua vida e alguém que restaura a sua vida e vive o melhor de Deus depois
Tudo isso é um processo, tanto para o mal quanto para o bem. E eu preciso saber, você precisa saber também, o que destruiu. Eu preciso saber o que destruiu a minha vida. Você precisa saber o que tem destruído a sua vida, ou o que destruiu a sua vida lá atrás. Porque eu saber o que destruiu a minha vida é tão importante quanto eu reconstruir ela novamente. Porque se eu não identificar o que destruiu a minha vida, quando Deus me der graça e eu reconstruir ela de novo, eu posso acabar destruindo novamente. Então eu tenho que saber o que foi que destruiu a minha vida. Eu tenho que saber o que foi que me levou para as drogas, no meu caso. Eu tenho que saber de onde eu vim. E se você parar para pensar, para analisar aqui, ó, você vai ver que o diabo, ele não é tão inteligente, gente. Ele é astuto, mas ele não é inteligente. Porque o diabo, ele não tem habilidade, ele não tem a capacidade de criar habilidades técnicas. Ele não tem essa habilidade de fazer você cair numa armadilha, algo novo que ele preparou para te derrubar. Não. Ele rouba, ele mata, ele destrói. A Bíblia diz isso, porque esse é o papel dele na terra: matar, roubar e destruir o quê? Tudo aquilo que ele não tem. Família, sonho, casamento, projetos. Então ele faz tudo isso, ele mata, ele rouba, ele destrói. Mas presta atenção, é sempre do mesmo jeito. Ele sempre age da mesma forma desde que o mundo é mundo. Nós é que às vezes, muitas vezes somos tolos. Vamos falar a verdade, falar rasgado para você entender. A gente que é tolo muitas vezes e não aprendemos com os nossos erros passados. Eu, por exemplo, caí no mesmo erro diversas vezes. Eu não fiz do meu passado, do meu erro passado, o meu professor. Eu não aprendi com o meu erro passado. E quando eu não faço dele o meu professor, ele se torna o quê? A minha cadeia. Ou eu aprendo com o meu erro, ou eu vou viver preso naquilo para o resto da vida. Quem está entendendo, diga amém. Então nós somos tolos muitas vezes. Não aprendemos com o nosso passado e acabamos sempre caindo na mesma ladainha desse derrotado aqui. Acabamos sempre caindo no mesmo buraco, na mesma arapuca. O jeito que o diabo faz, sabe, para nos atacar, é sempre o mesmo. Ele nunca cria algo novo, ele só repete. Redobra a tua atenção aqui. Ele não cria nada novo, ele só repete. E da mesma forma que ele agiu com Adão e Eva lá atrás, ele faz com a gente até hoje, exatamente igual. E eu vou mostrar para você aqui. E esse texto aqui, ó, é maravilhoso, porque ele nos ensina como é a dinâmica da tentação, como é que ele faz para nos roubar algo mais precioso, que é não só o jardim, mas a presença de Deus. Primeira coisa que o diabo faz quando ele vai tentar Eva aqui e fazer ela cair. Primeira coisa, ele vai pegar aquilo que Deus disse. Falei isso na pregação passada, mas é outro entendimento aqui. Redobra atenção. Ele vai pegar aquilo que Deus disse para ela não fazer, e agora ele não vai distorcê-la. A outra semana eu falei que ele distorce mesmo. Mas ele vai agora aumentar, além de distorcer, ele vai aumentar, ele vai potencializar aquilo na mente dela de forma exagerada, como se Deus tivesse falado algo muito maior para ela. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus, já entrou na mente dela. É verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim. Aqui, repare que na primeira pergunta, ela não vai ser, ela já está manipulada. Porque veja bem, de quantas árvores do jardim Deus disse para não comer? Apenas, vamos lá, apenas uma. Interage comigo. Mas olha a pergunta que ela faz. A serpente fala: é verdade, ou
É assim mesmo que Deus, é assim mesmo que Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Então repare que a pergunta da serpente aqui já está induzindo Eva, como se a ordem de Deus fosse maior do que era. Ela está potencializando uma direção que Deus deu para ela. A pergunta correta, sem manipulação, seria, sabe qual? É verdade que Deus proibiu vocês de comer de apenas uma árvore, aquela que está no meio do jardim? A pergunta certa seria essa, sim ou não? Então preste atenção nisso aqui. É dessa mesma forma que o diabo trabalha até hoje na vida das pessoas. Por exemplo, vou começar a pregar para você aqui então. Você começa a vir para a igreja, você começa agora a andar com Jesus, Deus começa a fazer uma obra linda e maravilhosa na sua vida. Só que agora o diabo começa não só a distorcer, mas a aumentar na sua mente a direção que Deus deu para você. Talvez na sua mente, talvez na boca de alguns parentes, de alguns amigos. E aí você começa a pensar, ele começa a falar na tua mente. A pessoa começa a pensar, agora que eu fui para a igreja, eu obedeci às direções de Deus, agora eu não vou poder fazer mais nada na minha vida. E o diabo começa a manipular a pessoa e distorcer a direção que Deus colocou para ela. Por quê? Porque ele quer que ela volte a não obedecer ou a desobedecer a Deus. Preste atenção nisso, para que ela não seja abençoada, porque uma vez que eu não obedeço a Deus, as bênçãos de Deus não me alcançam. Aí então ele começa a falar assim na mente da pessoa, ou talvez use alguém. É verdade que agora você vai ter que ir lá na igreja e dar todo o seu dinheiro lá na igreja? Se fala. É verdade? E você sabe que não é assim que Deus manda. Só que quando alguém fala isso para você lá fora, aí você já começa a se questionar. Presta atenção, isso aqui é muito forte. A palavra diz que você não deve dar todo o seu dinheiro na igreja. O que Deus fala lá na parte de fidelidade, Ele fala da 10ª parte, 10% de tudo aquilo que Ele mesmo coloca na sua mão. E nem é dar dinheiro, ninguém dá dízimo, ninguém paga dízimo, devolve. É isso que a Bíblia fala, devolver. Aqui já mostra que é tudo dele. Então preste atenção, o diabo através de algumas pessoas, ou ele vai na tua mente, ele fala, é verdade que agora você está fazendo a obra de Deus lá e tem que ficar o tempo todo na igreja, não tem mais vida, não? Olha lá, tem algumas pessoas que eu acho que já ouviu isso de alguém, né? Não, pelo contrário, vou desmascarar ele aqui hoje para você. Pelo contrário, agora é que você vai começar a viver uma vida de verdade. Agora que você vai ter qualidade de vida. E ele fala, credo, agora então você vai ter que abandonar todos os seus amigos que você teve até hoje. Claro que não, quem falou isso para você? Quer saber? Por experiência própria, nem vai precisar disso. Por quê, pastor? Porque agora eles mesmos vão querer se afastar de você naturalmente. Sabe por quê? Porque essas notas de R$3 que você chamava de amigo, ô pastor, nota de R$3 é falso, não existe. Esses falsos amigos de antes só ficavam grudados na sua bota, sabe por quê? Porque você proporcionava algo para eles. E agora que a tua visão está abrindo e você está caminhando com Deus, pode ter certeza, eles mesmos vão sair de perto de você. Quer saber? Não tinha nada de consideração, era tudo interesse mesmo, segundo as intenções. Eram pessoas que andavam com você, não por aquilo que você era, mas por aquilo que você podia proporcionar para eles, por aquilo que vocês talvez poderiam dar a eles. E ele continua, porque ele não para. Mas agora você não vai poder mais sair e ir para lugar nenhum. Ô, irmão, não caia nessa não. Se tem uma coisa que crente mais sabe fazer, é sair para muitos lugares. E a parte boa é que agora você vai sair para muito mais lugar do que você saía. Quer saber? Mas lugar que presta. Lugar que presta. Lugares que o Espírito Santo pode entrar junto com você. Lugares que você entra e talvez você fala, mas esse lugar que eu estou frequentando agora, Jesus entra. Agora ele entra.
Porque talvez Deus até era com você tentando te resgatar, mas o lugar que você colocava o pé, mas aí eu não posso entrar não. Quem está entendendo? Então, essas manipulações do diabo na mente das pessoas, eu quero dizer algo para você: se você não tiver o coração, se o seu coração não estiver firme em Deus, essas manipulações aqui, ó, vai te enganar. Você vai acabar caindo nessa estratégia do diabo, permitindo o quê? Que ele manipule a sua mente com essas mentirinhas dele aí. Porque ele é o pai da mentira. E se você ficar dando atenção para essas manipulações, para essas setas, isso que a gente chama de seta, ele lança um pensamento. Sabe aquela coisa, vai que cola, vai que aceita de primeira. Cuidado, senão você vai acabar caindo em cima disso aí. Se você ficar dando atenção para essas manipulações do diabo, quando você menos esperar, você já está daqui a pouco se questionando. Sabe o que você está falando para você mesmo? Realmente, eu acho que não tem muito sentido isso tudo que eu estou vivendo não. Realmente, sabe, eu acho que é muito tempo na igreja. Ó, cuidado, hein? Você acha mesmo que é muito tempo? Porque eu estou pregando para alguém aqui que talvez você já passou por isso ou está passando. Você acha mesmo que é 1h30, irmão? Apenas 3 vezes por semana. E na terça ainda é 1 hora. Pensa nisso. 24 horas por dia de vida Deus te dá. Sabe o que é isso? Multiplicado por 7 pela semana, 168 horas. Deus te dá 168 horas. Então será que eu não posso dar 4 horas dessas 168? Ele só pede 4 por semana. Terça 1 hora, quinta 1h30, domingo 1h30. É vergonhoso, não é? Eu dar atenção para um pensamento desse, 168 horas, eu não posso dar 4 para o meu Deus? O papel do diabo é deixar você confuso. O papel do diabo é deixar você em crise o tempo todo. Agora preste atenção, segunda coisa que ele faz. Primeiro, para você não perder, ele tenta aumentar, exagerar aquilo que Deus proibiu. Segundo, ele diminui agora a consequência da desobediência. Deus falou, se você fizer isso, vai acontecer isso. Só que agora ele tenta diminuir, ó, lá ele tenta aumentar. Agora, ó, ele aumenta aquilo que Deus proibiu. E agora, segundo passo, ele viu que não dá certo, ele vai tentar diminuir a consequência da desobediência. Repare que quando Eva responde para a serpente, olha o que ela fala: nós podemos comer de toda a árvore do jardim, que está no meio do jardim, de todas as árvores do jardim, só não podemos comer da que está no meio do jardim, porque no dia que comermos dela, morreremos. Ou seja, na mesma hora a serpente diz, certamente, ó, certamente vocês não morrerão. Sabe o que ela está falando? Vai diminuir a consequência agora. Não, vocês não vão morrer, imagina, ó, vai dar nada não, não se leva tão a sério assim. Não precisa se levar tão a sério, não é assim também. Veja que aqui Satanás aqui, ele está distorcendo o entendimento da palavra que Deus já tinha dado para ela. Se comer, vai morrer. Só que agora ele está falando, certamente você não vai morrer. Não se leve tão a sério assim não. Olha para cá. Alguns de vocês que estão me ouvindo aqui hoje, você tem recebido uma direção de Deus sobre algo que Deus já disse para você não fazer mais. Sobre algo que Deus já disse que Ele não quer mais que você faça. Mas o inimigo, ele está tentando de todas as formas, diariamente. Ele tenta você no trabalho, ele tenta você na rua, ele tenta você na internet. Ele está tentando ele está te dando vários argumentos para te enganar. Vários argumentos, e ele está quase conseguindo fazer isso. Sabe por quê? Porque ele quer te envergonhar, ele quer tirar tudo aquilo que Deus já te deu. Ele quer tirar de você tudo aquilo que Deus já te proporcionou. Ele quer fazer você abrir mão das bênçãos, de tudo aquilo que Deus tem reservado para você, as promessas que Deus te fez. E eu venho aqui essa noite dizer para alguém que está aqui: vigia, vigia. Você sabe que é Deus que está falando com você. Vigia, presta atenção. E a verdade é que não é a primeira vez que Deus está falando com você. Deus já usou várias pessoas aqui nesse altar, e Ele está te alertando hoje mais uma vez. Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus. E eu venho aqui dizer para você: Deus tem um lindo jardim maravilhoso preparado para você. Mas se você ficar dando ouvidos para Satanás,
você vai acabar perdendo a oportunidade de desfrutar desse jardim. E quer saber? Está tudo preparado. A Bíblia diz isso, que aquilo que os seus olhos não viram, que os seus ouvidos não ouviram, você não consegue nem imaginar, não penetrou ainda no coração humano. É exatamente isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o primeiro recado de Deus para mim e para você essa noite é: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, aconteça o que acontecer, obedeça aquilo que Deus já falou com você. Resistir o diabo, resista a ele. Por maior que seja a tentação, ela é destruída por um simples e pequenininho não desse tamanho. Pode vir a tentação que for, se você falar não em voz alta, o diabo perde todas as forças dele ali naquele momento. Presta atenção, vamos correr aqui, ó. O diabo tenta nos derrubar o tempo todo. E ele tenta de duas formas. Primeiro, ele tenta diminuir a consequência do pecado, daquilo que Deus falou. E em seguida agora, não deu certo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai concentrar o olho de Eva na beleza da árvore. Ó, na beleza da árvore. Quem está entendendo? Cuidado, hein? Cuidado onde você tem concentrado os seus olhos. E a serpente diz: olha para essa árvore. Em outras palavras, olha para essa árvore e veja como ela é boa para se comer. Boa para se comer. Veja como ela é agradável para dar entendimento, desejável. Vou falar uma coisa para você aqui. Da mesma forma que Deus veio, se você pegar isso aqui, você pegou a mensagem inteira. Da mesma forma que Deus veio para salvar a todos, o diabo, ele veio para destruir a todos. Vou repetir, da mesma forma que Deus veio para salvar a todos, o diabo está aqui, ao derredor, bramando como um leão o tempo todo, procurando quem ele possa tragar, porque o papel dele é destruir a todos. E não se engane, irmãos, o diabo tem acesso a todos os nossos jardins. Ele tem acesso a todos os nossos jardins. O que você está falando, pastor? Ele tem acesso à nossa família, ele tem acesso às nossas amizades, ao nosso ministério, você que tem um chamado. Ele tem acesso a todos esses jardins. E ele trabalha 24 horas por dia para tentar destruir tudo isso. Por isso que eu estou aqui mais uma vez, alertando você, debaixo de uma direção de Deus, alertando você e dizendo para você: cuide da sua família, antes que o diabo roube ela. Cuide da sua família, antes que o diabo destrua ela. Não fique valorizando pensamentos que o diabo tem colocado na sua mente, não. Cuidado, hein? Já ouviu falar que mente vazia é a oficina do diabo? E é mesmo. Vai ocupar tua mente. Tem uma fraqueza quando está sozinho? Evita ficar sozinho. Arrume subterfúgios para você. Cuidado com os comentários distorcidos que você escuta e acredita, a ponto talvez de deixar isso entrar no teu coração. E a ponto talvez de ficar magoado com alguém, ou mudar com a pessoa, virar a cara para a pessoa. Ei, vê se cresce, pelo amor de Deus. Deus não te chamou para ser meio crente, não, irmão. Ou é ou não é, sai do muro. Isso aí a gente fazia lá no mundo. Ah, mas falou de um jeito que eu não gostei. Já não converso, mas o que é isso? Que cristão que é você? Escuta um comentário distorcido aqui, já coloca aquilo no coração como se fosse uma verdade. Cuidado, o diabo trabalha no meio das pessoas. Deus está falando com alguém aqui. Você é inteligente, você tem visão espiritual o suficiente para saber o que é o diabo e o que não é o diabo. Você é inteligente o suficiente para saber o que é verdade e o que é mentira. Sim ou não? Claro que é. Mas se você ficar valorizando essas conversinhas de Satanás aí, ó, lá dentro do seu trabalho, na sua orelha, e se continuar agindo dessa forma, vai acabar colocando tudo a perder. E quer saber? Não vai demorar muito não, porque o diabo não tem muito tempo para perder. Ele não tem muito tempo para perder. Ele sabe que se ele não parar você agora, ele não vai parar você mais. Então olha para cá. Primeiro, o diabo aumenta a proibição de Deus. Segundo,
não deu certo, ele vai tentar diminuir a consequência do pecado. Quando ela começa a acreditar que, então não é tanto assim, não vou morrer não. Aí ele começa a mostrar a beleza da árvore para ela. Aí terceiro, ele dá um novo rótulo para ela. Ele dá um novo rótulo para a pessoa. Olha o que ele fala no versículo 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, olha o rótulo, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha o novo rótulo que o diabo oferece para ela aqui. Os olhos de vocês vão se abrir, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O diabo agora está confundindo, você consegue ver isso? O diabo está confundindo a mente de Eva, porque até minutos atrás ela tinha certeza no coração dela de que aquele fruto mataria ela, porque o Deus dela tinha falado isso para ela. Deus disse que mataria, ela tinha essa certeza até minutos atrás, mas agora o diabo está dizendo que se ela comer, ela não vai morrer. E além dela não morrer, ele está dizendo para ela que ela se tornará como Deus. Olha o que ele está fazendo aqui. Redobra a tua atenção aqui. Como Deus. Em outras palavras, sabe o que o diabo está dizendo aqui? Esse fruto não vai te fazer mal. Pelo contrário, ele vai te fazer muito bem. Não é assim? Os pensamentos que vêm na nossa mente, ele vai te fazer muito bem. E se você comer, você será como Deus. Se você comer esse fruto, você vai se tornar muito mais realizado ou realizada. Você vai se tornar maior, mais sábio, mais realizado. Quem está entendendo? Há dias atrás, eu quero que você entenda isso. Há dias atrás, Eva olhava para aquele fruto como desobediência. Mas agora a serpente falou um pouquinho na mente dela e ela deu atenção, porque o problema não é falar, o diabo fala mesmo, a gente controla o pensamento. O problema é quando a gente dá atenção para aquilo que ele está lançando na nossa mente. Bastou ela dar atenção para aquela fala do diabo. Agora o que ela chamava de desobediência se tornou, sabe o que? Uma necessidade. O que ela via como o fim de uma comunhão com Deus, desobediência agora, porque olhou demais, se tornou uma necessidade. É mais ou menos assim, se eu tivesse que dar um novo tema para essa mensagem, seria assim: perto demais para resistir, longe demais para voltar atrás. Cuidado, hein? Você está muito perto, e o Senhor está falando. Você já está olhando para a beleza da árvore. Você está muito perto. Se chegar muito perto, vai ser perto demais para resistir. E depois que você fizer, o diabo vai te envergonhar. Você vai perder a tua reputação, a tua moral, a tua dignidade. Vai ser longe demais para voltar atrás. Exatamente isso que o pecado faz com a gente, igreja. O que antes para mim era errado, o que antes eu não faria de forma alguma, porque eu olhei demais, agora eu sinto necessidade. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso beber, eu preciso fumar, eu preciso dar um doisinho, eu preciso cheirar cocaína, eu preciso me prostituir, eu preciso ficar com alguém, eu preciso me sujar. Outra coisa que o diabo faz para nos tentar o tempo todo é misturar o bem com o mal. É misturar o bem com o mal, tentar nos enganar. Versículo 6: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Olha que absurdo. Era a árvore que ia afastar ela do propósito de Deus, gente. Era a árvore que ia afastar ela do propósito de Deus, queria matar eles. Existia uma aliança, um propósito de Deus ali, uma aliança de Deus com eles. Mas bastou agora uma conversinha, ó. Deus está falando com alguém. Bastou um minutinho de conversa, já foi o suficiente para quebrar a aliança que foi feita com Deus. Cuidado, porque momentos pequenos de conversa pode ser o suficiente para o diabo fazer você quebrar a tua aliança com Deus. Ei, você não entendeu, né? Qual é a serpente que está conversando aí no teu ouvido, hein? Qual é a serpente que está falando mole no seu ouvido, falando manso?
Satanás, ele não perde um instante, sabe, igreja? Ele não perde um instante sequer para misturar o bem com o mal e tirar você do propósito de Deus. Esse é o papel dele. Ele quer roubar de você a sua comunhão com Deus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, e vendo a mulher que a árvore era boa, agradável e desejável. Ó, eu estou falando de misturar o bem com o mal. A árvore era boa, agradável e desejável. Parece até vontade de Deus, né? Coloca para mim Romanos capítulo 12, versículo 2. 12, 2. Romanos 12, 2. Ele tenta misturar o bem com o mal, para a gente falar, acho que está certo, porque ó, uma palavrinha só, nem percebo, né? Ó, vamos lá. Aqui, ó. Para que experimenteis experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que agora ele está falando que a árvore é boa, agradável e desejável. Mas igual, não é? Bem parecido. Ele está tentando misturar o bem com o mal. O que Deus tem para você é perfeito. Agora o que o inimigo tem para te oferecer tem a ver com desejo. Satanás começa agora a dar um sentido maravilhoso para aquilo que é errado. Eu quero que você entenda isso. Ele começa a dar um sentido bonito, maravilhoso para aquilo que é errado, uma beleza para aquilo que não agrada a Deus, uma beleza para o pecado. Escute isso. Ó, a tentação muitas vezes ela vem como algo, ou todas as vezes, sempre ela vai vir como algo belo aos seus olhos, como algo atraente. Primeiro que o diabo precisa enganar você. Sim ou não? Pensa comigo aqui, ó. Vamos desmascarar esse diabo, esse derrotado. Primeiro que ele precisa me enganar. Então se ele chegar até mim de chifre de rabo, ó, com um garfinho na mão, soltando fumaça pelo nariz, meu irmão, eu vou saber que é ele. Quem entende isso, diga amém. Então ele vem como algo que aparentemente parece ser bom aos meus olhos. Nossa, mas isso vai ser bom demais para mim. Acho que nem merecia tudo isso. Parece ser bom aos meus olhos, parece ser agradável aos meus olhos, parece ser desejável aos meus olhos. Se a gente não parar para pensar, igreja, sobre as nossas escolhas, porque tudo está na escolha, viu? Se a gente não parar para analisar, antes de agir, analisar as nossas escolhas, nós corremos um grande risco de estar fazendo de algo podre algo bonito. Cuidado para você não estar fazendo aí de algo podre e feio algo bom e bonito, porque é só o pacote, viu? É só o enfeite, é só o enfeite. No caso aqui, ó, Eva falou, ela falhou e falhou feio. Ela não conseguiu diferenciar um pacote bonito, oh Jesus, ó, um pacote bonito. Ela não diferenciou um pacote bonito de um conteúdo contaminoso. Nem sei se existe essa palavra, ou contaminado. Professor, existe? O diabo sempre vai entregar o pecado para você num pacote bonito, agradável e desejável aos olhos. Tudo bonito para olhar, agradável e desejável para abrir. Só quero que você abriu, acabou. O papel do inimigo é fazer você acreditar na mentira de que você vai ser mais inteligente. Ó, tem gente que pensa assim, acha que é mais inteligente, vai ser mais esperto, eu vou ser mais homem por estar fazendo aquilo. Tem gente que pensa desse jeito, eu vou ser mais homem. Pensa que vai ser mais feliz fazendo tal coisa, que vai se sentir melhor, mais forte, mais poderoso. Eu pensava assim, que eu vou sentir mais poderoso, mais corajoso sobre o efeito daquilo. Oh Jesus, ele faz você achar que você está por cima, sabe? Fazendo tal coisa você vai estar por cima, você vai estar acima de todo mundo, quando na verdade você está bem abaixo, reprovado por Deus e pior, fisgado pelo diabo. Fisgado pelo diabo. Preste atenção. Ao aceitar as palavras dessa serpente aqui e acreditar na declaração de Satanás, Eva estava fazendo, sabe o que? Simplesmente ele estava chamando Deus de mentiroso. Cuidado para você não estar falando que Deus é mentiroso,
porque Ele já te deu uma direção. Cuidado com as vozes, as vozes que você tem ouvido, hein? Porque você pode estar chamando Deus de mentiroso. Quando Eva morde aquele fruto, você conhece a história, ela está declarando ali, Deus é mentiroso. Deus é mentiroso. Olha para cá, da mesma forma, quando você faz aquilo que Deus já falou para você não fazer, meu Deus, você está falando para Deus que Ele não sabe o que fala. Quando você vai e faz aquilo que Deus já falou para você não fazer, que é errado para você, você está falando para Deus que Ele não sabe o que é melhor para você, e o que Ele não tem o melhor reservado para você. Essa é a mensagem que você manda para Ele. Aqui nesse caso, bastou uma sedução barata, uns minutinhos de conversa, para que a verdade de Deus fosse desvalorizada. Quem está entendendo, diga amém. Quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui essa noite, que você está prestes a trocar a verdade de Deus, a palavra que Deus já te deu, algo lindo que Deus tem para você, por uma simples sedução barata, por uma simples conversinha, uma seta, uma conversinha fiada, uma brincadeirinha, sem maldade. É assim que o diabo vem, é sem maldade. É sem maldade hoje, é sem maldade amanhã. E a hora que você vê, o laço já está armado. Cuidado. Deus está falando com alguém, cuidado para você não trocar a aliança, o propósito de Deus na sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua comunhão com Ele, que é o mais importante, por uma conversinha de uma serpente na sua cabeça. Vocês estão aí? Glória a Deus, achei que vocês tinham ido embora. Já estou encaminhando para o final aqui. Outra coisa, ao comer do fruto, Eva estava simplesmente declarando que a fé, ou melhor, a crença dela no diabo era maior do que a crença dela em Deus. Deus já tinha falado com ela, então ao morder aquele fruto, ela estava declarando que ela acreditava mais no que o diabo estava falando, meu Deus, do que naquilo que Deus já tinha falado. É como se ela estivesse declarando que Satanás se preocupava muito mais com o bem-estar dela do que o próprio Deus dela. Afinal, ele estava querendo dar para ela aquilo que a carne estava gritando, né? Afinal, o diabo é assim, ele fala tudo aquilo que as pessoas querem ouvir. Não é assim? É. Ah, mas Deus está me proibindo então de coisas boas. Você não sabe, Deus está te privando de muita coisa. De verdade, eu não convivo com você 24 horas. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu tenho certeza de uma coisa: não há ninguém, eu estou generalizando, não tem ninguém aqui no nosso meio que não tenha uma serpente à sua volta. Estou afirmando isso para você. Todos nós temos uma serpente falando na nossa mente. Talvez até batendo guiso nas costas, sabe? Doidinha para te picar e liberar o veneno dela em você. Talvez até beijando seu rosto. Eu não quero gerar dúvida na tua mente, não. Eu só quero que você entenda uma coisa aqui. Pode analisar que em alguma área da sua vida existe uma serpente trabalhando diariamente da seguinte forma: primeiro, tentando aumentar, exagerar as proibições que Deus já te fez de forma particular, enquanto você ouve as palavras. Sabe quando você está aqui pregando? Eu estou pregando aqui e Deus fala: é isso aí, ó, está falando com você. Nossa, é comigo, vou renunciar a isso da minha vida. Isso aí é algo que Deus falou com você. Então a serpente, ela trabalha dessa forma: primeiro, tentando aumentar, exagerar as proibições que Deus gerou no teu coração durante as palavras. Ela trabalha, segundo, diminuindo as consequências daquilo que não agrada a Deus. Ah, não se leva tão a sério, não é assim também, está bitolado, não é assim, é assim sim. Terceiro, ela tenta dar um novo rótulo para você. Ela tenta enganar você, ela tenta dar um novo rótulo para você. Quarto, ela tenta misturar o bem com o mal. Então pensa comigo aqui, ó. Eles tinham todas as árvores do jardim, meu Deus, eles tinham todas as árvores ali para comer, o jardim inteiro, apenas uma que eles não deveriam comer.
É apenas uma, eu estou falando, igreja. Aí eu te pergunto, uma vez que Deus permite eu comer de todas as árvores do jardim, de tudo aquilo, de desfrutar de tudo aquilo que Ele me proporciona nessa vida, o que é não comer apenas uma, gente? O que é eu renunciar apenas uma coisa que Ele me pediu? E você sabe o que Deus está falando. Sabe o que eu entendo aqui? Pensamento meu, mas me parece, eu acho que até é verdade, mas me parece que o ser humano ele tem uma tendência pelo proibido. Deus fala, tem 1000 coisas aqui, essa não, é ali que Ele quer ir. E quando eu falo você aqui, eu estou falando de mim também. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Todos nós sofremos isso aqui, 24 horas, de alguma forma, em alguma área da nossa vida. E às vezes as pessoas pensam o seguinte, eu agora estou caminhando com Deus, eu estou indo na igreja, então eu não posso mais tomar uma cerveja. Eu estou indo, eu não posso mais tomar uma cerveja. Eu não posso ir numa balada, num pagodinho. Quem falou isso para você que você não pode? Aonde está na Bíblia que você não pode? Fala para mim. Pastor, o que você está arrumando? Aonde está? Porque na Bíblia aqui que eu prego para você, está falando que você pode o que você quiser. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Amém? Você pode todas as coisas, irmão. Deus não te proíbe de nada, mas não é tudo que te convém agora. Isso vai do nível de intimidade da pessoa e Deus, particularidade. Você eu não quero, mas nenhuma. Por quê? Você não. Por causa do seu passado, porque eu te conheço. Se você começar a primeira, vai ter a segunda, vai ter a terceira, você não tem fim. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo mesmo? Me diga, o que é apenas uma cerveja ou uma balada perto de tudo aquilo? Vamos falar a verdade? O que é uma cerveja? O que é uma baladinha perto de tudo aquilo que Deus está oferecendo e fazendo na minha vida ultimamente? Para que eu vou precisar disso? Semana passada a mensagem terminou com uma leitura: não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você não precisa disso, porque quem tem o Espírito Santo não precisa de nada disso para dar risada. Quem tem o Espírito Santo tem alegria própria. Por favor, não tente comparar algo podre com algo tão belo e maravilhoso que Deus tem proporcionado para você ultimamente. Mas não compara, não tem comparação. Isso é uma ofensa a Deus. Tudo aquilo que Deus está fazendo você viver, você sentir, você comparar com alguma coisa desse tipo, não faça isso. E quem sabe eu estou pregando e a serpente está falando na boca de alguns amigos seus, sabe, lá no trabalho, na boca de alguns parentes seus no meio da sua família, na boca talvez de até alguns companheiros de trabalho, ou talvez até de ministério, vai saber, porque dentro da igreja ele trabalha também. Quem sabe a serpente não está usando a boca de pessoas para dizer para você, não é bem assim também as coisas, não. Claro que você pode comer desse fruto, uma mordidinha, não faz mal não. Quantos de nós já ouvimos isso, irmão? Para, rapaz, dá uma mordidinha aí, não dá nada não, faz nada não. Você acha que Deus está preocupado com isso? Tanta coisa para Ele se preocupar. Tantas árvores de vida que eu e você recebemos na presença de Deus, tanta coisa boa, árvores de vida, tanta paz, tanta comunhão que Ele oferece para nós, tanta sensação boa que nós recebemos. E não precisamos nem comprar, não precisamos nem gastar dinheiro, recebemos, sabe como? De graça. Pela graça. Eu vou falar algo aqui para você entender, eu vou falar rasgado. A bebida custa caro. O resultado final dela custa caro. O crack custa caro. A maconha, a cocaína custa caro. A prostituta custa caro. O mamante custa caro. Tudo custa caro. E quer saber mais? Além disso aí, deixa um vazio enorme no coração. Mas quando eu venho para a presença de Deus, irmão, eu falo isso por experiência própria. Mas quando eu deixo tudo isso e eu venho para a presença de Deus, eu começo a ter uma sensação maravilhosa, sabe? E não é uma sensação temporária como as drogas, é um alívio imediato apenas, e depois vem aquela depressão, aquele vazio. Não é como a bebida, não é como a droga, não é como prostituição, mas é uma sensação permanente, duradoura, eterna.
É algo que eu venho, eu sinto, eu saio daqui e dura uma semana. Na quinta eu já estou pegando a palavra, no domingo eu já pego outra, mas eu ainda estou sentindo o barato, ó, a brisa da quinta passada. Quem está entendendo? Meu Deus. Não é uma sensação como a droga fazia comigo antes, que eu precisava ficar voltando na biqueira toda hora, voltando no boteco toda hora, busca mais duas, busca mais três, busca mais duas. Não, agora o meu fornecedor é Deus. Meu fornecedor agora é Deus. Agora eu não preciso mais ficar me humilhando para traficante, nem para dono de boteco. Vende mais um afiado aí, no pagamento eu te pago. Meu Deus. Agora não, se eu quero um barato, sabe o que eu faço? É só eu dobrar o meu joelho, me arrepender dos meus pecados, me humilhar, buscar a face de Deus, começar a falar com Ele. Irmão, na mesma hora, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o sangue de Jesus vem e Ele me purifica, Ele me renova. O Espírito Santo me visita e eu sinto a maior brisa de todas, o maior prazer que já existiu. E quer saber mais? Sem ressaca, sem rebarba, sem vazio espiritual, sem arrependimento, de abrir a carteira no outro dia, não ter uma moeda, mas uma moeda para fazer barulho. Que sensação é essa, pastor? Irmão, só quem viveu sabe o que eu estou falando. E quando eu faço isso, sabe qual que é os baratos que vem, as sensações que vem? Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que eu nunca tive quando eu colocava a cabeça no travesseiro, irmão. De saber que eu não devo para ninguém, que eu posso andar com a cabeça levantada, olhar no olho de qualquer um, e se for necessário socar o dedo na cara e falar o que eu quiser, porque nem rabo preso eu tenho mais. Deus está falando com alguém. Eu tenho isso para você. E não é só a paz, excede todo entendimento, não. É uma satisfação, uma alegria, uma unção que vem de Deus. Você sente isso, alguns de vocês sentem, e você sabe o que eu estou falando. E o diabo está querendo, sabe o que? Te enganar, usando pessoas para dizer para você: nossa, que vida chata. Chata o quê? Chata, legal é aquilo lá que a gente vivia há um tempo atrás, né? Que vida chata. E as pessoas começam, o diabo, né, começa a falar na boca das pessoas: você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ser fiel. Sabe, se eu fosse você, sabe o que eu responderia para essas pessoas? Isso não é nada perto daquilo que me foi dado. Isso não é nada perto daquilo que eu recebo de Deus, de um jardim maravilhoso que Ele tem oferecido para mim todos os dias. É apenas o que é apenas uma árvore, irmão, que eu não posso, mas esse jardim inteiro Deus tem me dado. Eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho abundância. Diga glória a Deus. Nesse jardim eu tenho cura quando eu preciso, eu tenho salvação, eu tenho fidelidade, eu tenho presença do Espírito Santo, direção diante dos problemas, eu tenho solução quando eu preciso, eu tenho providência divina quando é necessário. Eu tenho um Deus que me ouve e abre portas quando é necessário. Um Deus que me surpreende a todos os momentos, sabe? Um Deus que sente a minha dor, que Ele entende uma lágrima quando cai do meu rosto, para Ele é uma frase, Ele sabe tudo que eu estou falando. Um Deus que antes de sair uma palavra sequer da minha boca, a Bíblia diz que Ele já sabe o que eu vou dizer. Um Deus que enxuga as minhas lágrimas, que é presente, bem presente, na hora da minha angústia. E não importa se eu estou passando por um vale, pior de todos, da sombra da morte, Ele promete que vai estar comigo. Ele promete que se eu passar pelo fogo, o fogo não me queimará. É esse Deus que eu estou pregando para você. Um Deus que fala: se você passar pelas águas, ela não te afogará. Meu Deus. Então o que é apenas uma árvore perto do jardim que Deus te deu, irmão? Você sabe o que Deus está falando, e eu encerro aqui. O que é apenas uma árvore perto de um jardim que Deus te oferece? Não deixa o diabo te enganar, não. Eu afirmo para você, por experiência própria, é um privilégio poder ser útil na obra de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. É uma honra, um privilégio ser um ofertante, um dizimista fiel na casa de Deus, um ajudador de Deus,
um agente de Deus. O que é isso, irmão? Perto de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu vou colocar um vídeo para você aqui, ó. E eu queria que você prestasse bastante atenção, nós já vamos orar depois desse vídeo aqui. Porque a minha intenção hoje, o que Deus colocou no meu coração, ainda que você já tenha, como eu tenho, hoje é dia de nós buscarmos um compromisso ainda mais sério com Deus. Nós estamos num propósito de jejum, amém? Hoje eu estou fazendo uma aliança ainda mais forte com Deus. Eu espero que você faça o mesmo. Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele quer tirar a presença de Deus de você. E tudo que Deus está falando para você hoje, ó, seja o que for que te afastou da presença dEle, que o diabo tem te acusado, hoje é dia de você abrir a sua boca, pedir perdão, porque o diabo tem colocado na mente de alguns de vocês, ó, Deus nem te escuta mais, você nem é digno de falar com Deus, ó, Ele te escuta, irmão. Tudo que Ele está precisando é que você fale, clama a mim, estou te esperando, e eu responder-te-ei. Apaga as luzes, por favor. Aumenta bastante o volume. Tente se ver nessa história. Já faz tanto tempo. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Oh, Jesus. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Lá eles estão expulsos do jardim, já estão fora do jardim. Minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de esperar a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência.
tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto. Eu sei que não mereço. Mas se existe alguma chance, por favor. Por favor. Pai. 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 Eita glória a Deus. Já não orava, achava que Deus não ouvia mais ele. Quem me busca de todo o coração me acha, porque grande é a minha misericórdia. Fica de pé, por favor, no seu lugar. Sabe qual foi o maior problema aqui? É que Adão e Eva comem do fruto, Deus perdoa eles, mas eles perdem o jardim. E a Bíblia diz que a vergonha vem sobre eles, eles são expulsos do jardim. Deus cobre eles com a pele de um animal. Deus coloca anjos na entrada do jardim depois que expulsa eles, e eles nunca mais voltaram lá. O que eu quero dizer para você com isso? Não deixe esse plano sujo do diabo agir na sua vida. Não permita Satanás roubar de você algo tão lindo que Deus preparou para você. Esse jardim talvez tipifica a tua família, o teu ministério, o teu chamado, o seu trabalho. E Deus está falando para você: corta isso hoje. Você entendeu o que Ele falou com você? Ainda dá tempo. Se Deus disse para você já, para, é para. Se Deus disse para você que é não, é não. E se você obedecer à vontade de Deus, você não vai se arrepender. Sabe por quê? Existe um jardim preparado para você. Não troque o jardim de Deus por um desejo momentâneo, irmão. Não troque aquilo que Deus tem para você por um prazer momentâneo. Talvez você fez algo, sabe, que tirou você da presença de Deus. Você permitiu talvez conversas de Satanás entrar na tua mente. Você sabe que você já perdeu muita coisa por isso. Você que de alguma forma sente que perdeu talvez a presença de Deus, pelo menos no nível que você tinha antes. Mas Deus está dizendo para você hoje que Ele está com saudade de você. Deus está com saudade de você. Você também está com saudade da presença dEle. Porque antes você ouvia a voz de Deus com clareza. Mas devido às escolhas erradas, não é? As decisões precipitadas, talvez agora você não se acha digno de falar com Deus. E com isso você vai ficando cada vez mais distante. Mas nós vimos aqui,
Tudo que Deus está esperando é você abrir a boca e falar com Ele. Pede uma chance para Ele hoje, e Ele vai te responder. Seja qual for a área da sua vida, Ele vai te responder. Ele ainda escuta a tua voz. E eu encerro dizendo para você, Ele só está esperando você falar com Ele de novo. Mas o que busca de coração acha. Tem que ser de coração. Eu quero convidar algumas pessoas, você sente que é com você que Deus está falando, a sair do teu lugar e vir aqui à frente do altar agora, que Deus vai derramar uma chuva sobre a tua vida. Muita coisa vai mudar a partir de hoje, mas tem que ser de coração. Tem que se humilhar diante do altar do Senhor. Tem que sacrificar aquilo que te custa, sabe? Tem que matar a carne, renunciar, abrir mão. Fala: Senhor, o Senhor é mais da minha vida do que isso. Eu não nasci com isso, eu não preciso disso. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Pai, em nome de Jesus, está aqui os seus filhos, Senhor. A tua palavra foi ministrada, trabalhou no nosso coração essa noite. O diabo está totalmente revoltado, Senhor, com essas pessoas que estão aqui, aqueles que estão saindo do lugar ainda, com aqueles, meu Pai, que estão nos seus lugares, mas o Senhor sabe que eles estão com o coração quebrantado agora, Senhor. E a minha oração essa noite é que essa chuva restauradora recaia sobre a tua igreja, Pai. Porque tudo aquilo que o diabo tentou roubar dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, tudo aquilo que ele tentou arrancar dessa vida, o Senhor vai colocar de forma redobrada, Senhor. Porque diante de um arrependimento, o Senhor muda cativeiro. A tua palavra nos garante que o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado. Tem quebrantamento aí? Tem arrependimento aí? O Senhor está falando: eu não resisto a isso. Então Ele entra agora nessa área da tua vida e Ele começa a derramar uma chuva restauradora na tua família, no teu casamento. Não tem mais acusação do diabo, porque para Deus o que importa é o que vai ser daqui para frente, depois dessa palavra. Por isso eu entro agora no mundo espiritual, e é com você que eu estou falando. Demônio derrotado, acabou para você. Você foi desmascarado aqui hoje, e essa acusação que você tenta colocar ainda na mente desse homem, dessa mulher, por um fracasso, por uma fraqueza, por um deslize, tentando parar, atrapalhar a obra de Deus, eu arranco agora das tuas mãos toda a autoridade que eles te deram, por palavras, por pensamentos, por atitudes. Toda a obra contrária caia por terra agora, e caia por terra, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora: pega toda a tua acusação, pega toda a tua bagagem e vai batendo em retirada, porque Deus restaura essa vida hoje. Deus coloca aquele que está caído de pé, aquele que estava desanimado. O Senhor derrama agora sobre a tua vida a disposição do alto. Você que estava se sentindo fraco, receba agora, receba a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a tua força. Vai se humilhando agora, vai se humilhando agora. Não é para homem não. Você se humilhou para muita coisa, para bebida, para as drogas, para sentimentos carnais, desejos carnais, mas o Senhor está falando hoje: se humilha a mim. Aquele que se sujeita, se humilha a Deus, Ele é exaltado. Começa agora a pedir perdão pelos seus pecados, começa agora a falar com Ele, se humilha na presença dEle, em nome de Jesus. Pai, abraça os teus filhos agora, Senhor. Espírito Santo, traga agora o renovo, toca aí da planta dos pés ao alto da cabeça, e que diante desse louvor a restauração aconteça, em nome de Jesus. Adore o Senhor agora. Nesse lugar, Tu és real. Tua presença é real aqui, Jesus.
O teu toque abriu os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar mais vale um dia Olha aqui para mim. Deus falou com você essa noite. E se Ele falou, é porque Ele está requerendo algo de você. Você sabe que tem algo a ser consertado. Você sabe que você está fora do centro da vontade de Deus numa área da tua vida. Deus está falando, isso impede com que eu realize a obra, pelo menos na proporção que eu gostaria de realizar. Então seja inteligente. Saia daqui hoje, toma atitude. Mostra para o diabo que maior do que ele é o Deus que você serve. Que a credibilidade maior é aquilo que o teu Deus fala com você e não que ele fala na tua mente. Todos os dias, potencializando você a fazer aquilo que Deus não quer que faça. Saia daqui hoje disposto a tomar uma atitude e fazer diferente. Coloca a mão no seu coração. O Espírito Santo sela esse momento agora, Pai. Muda essa família, muda esse casamento. Visita os filhos agora, essa pessoa que foi apresentada. Visita, Pai, a área financeira, profissional. Coloca no lugar as coisas que estão fora agora. Quebra toda a barreira espiritual, maligna, que estava sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu estou colocando todos vocês em liberdade agora. Não é a minha oração, porque de mim não sai nada, mas é o poder do nome de Jesus, é o amor que Deus tem por você. Pai, revela mais uma vez o quanto o Senhor ama esse homem, essa mulher, e que a partir de hoje tudo seja diferente, e que a comunhão com o Senhor volte a reinar. Nada nem ninguém tirará o seu filho e a tua filha da tua presença, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, volta para o seu lugar glorificando o nome do Senhor.